Sou Romero Tori, homem branco, cabelos castanhos começando a ficar grisalhos, bigode cavanhaque, hoje vestindo uma camisa cinza e calça preta. O tema de hoje é educação imersiva. Mas para falar de educação imersiva eu tenho que retornar à dicotomia que a gente vem discutindo desde o nosso primeiro módulo, mais uma dicotomia, nesse caso a dicotomia presencial versus a distância, que já foi discutido em outros momentos, mas agora vamos nos aprofundar nesses conceitos visando chegar à educação imersiva. Eu mostro aqui uma foto de quase 10 anos atrás de uma aula com os meus alunos de pós-graduação, em que um deles, por motivo de saúde, estava sem poder frequentar a aula. Naquela época não existia a possibilidade do curso de pós-graduação ser online. Hoje a minha disciplina de pós já é online, né? Mas naquela época não, só que eu quebrava as regras, eu permitia que um aluno ou outro, com justificativa, entrasse online e participasse normalmente das atividades, como está acontecendo aqui. Eu pergunto, esse aluno estava presente à aula ou não estava presente? Afinal, o que é presença? Bom, a gente tem, na verdade, dois tipos básicos de presença. A gente vai ver que há mais, mas basicamente a gente precisa pelo menos diferenciar presença física de presença virtual. Só que ambos são presença. Então, quando eu falo apenas presença, eu tenho que dar a entender as duas possibilidades, ou melhor, quem ouve eu falar em presença precisa entender que eu, Romero, me refiro a qualquer tipo de presença. Eu não me atenho apenas à presença física. Tá? Agora, se eu quiser ser mais específico, aí sim eu posso dizer presença física ou presença virtual. Muito bem. Qual que é o conceito de presença que eu gosto de trabalhar? É um conceito mais amplo, tá? É um conceito que leva em consideração a percepção da pessoa e não se ela está num espaço ou outro. Tá? O que importa é o que ela sente. E uma das definições que eu trabalho é que a presença é uma sensação subjetiva de estar em um ambiente mediado, quer dizer, esse ambiente mediado, porque senão não tem necessidade da gente discutir presença ou não. Então deve existir algum tipo de mediação para que haja dúvida se de fato há presença. Então, quando um determinado ambiente é mediado, a gente precisa saber se a pessoa está presente, de fato, nesse ambiente, ou está se sentindo presente, que é melhor ainda. O importante é a percepção da pessoa, e não se, de fato, ela está naquele ambiente. Então, é uma sensação subjetiva a definição de presença que eu trabalho, tá? Que vem do Waterworth, lá de 2003, tá? E de conceitos trabalhados desde a década de 90. Né? Então, não é novidade essa visão de presença mais ampla. Inclusive, a comunidade que pesquisa telepresença, há muito tempo abandonou o nome telepresença e considera apenas presença, o conceito que eles trabalham de presença, independente da distância. E eles trabalham com esse tipo de conceituação. Existem outras definições, mas giram mais ou menos em torno disso, de que é uma percepção subjetiva. Então, voltando aqui, é uma sensação subjetiva de estar em um ambiente que é mediado, mas tendo a percepção ilusória de a mediação não estar ocorrendo. Então, se eu estou, por exemplo, numa webconferência, e eu esqueço que existe uma mediação, eu começo a discutir um assunto com a pessoa, com o meu interlocutor, e em dado momento eu esqueço que ele está em outro local e que existe uma mediação, nós estamos mais presentes. Quanto mais for perceptível a interferência da mediação, menos presença a gente sente. Por isso que é importante que a mediação seja o mais transparente possível. Por exemplo, se eu, em algum momento, teremos, né, projeções holográficas
de uma maneira mais tão corriqueira quanto hoje são os nossos celulares, tá? Seja por meio de óculos que vão substituir os celulares, e aí os óculos vão permitir que a gente veja projeções holográficas, ou por algum tipo de projetor que ainda não foi inventado, que vai projetar holografia no nosso ambiente. Com certeza, a percepção de presença vai ser maior do que uma televisão, porque numa televisão você ainda vê o quadrado da televisão, está presa na parede ou apoiada no móvel, então você consegue esquecer que tem uma mediação, mas toda hora aquela televisão está te lembrando que de fato você está falando ou interagindo com uma televisão. Mas numa projeção holográfica vai ser quase imperceptível a participação da mídia. É nesse sentido que as pesquisas, né, de presença, antes chamadas de telepresença, vão no caminho de tornar a mediação cada vez mais transparente. Tudo isso para facilitar que a pessoa tenha essa percepção de não mediação. Porém, essa percepção de mediação pode ocorrer até com mídias mais simples, até falando ao telefone, as pessoas muitas vezes gesticulam, mesmo sem estar vendo a pessoa do outro lado, ou esquece que ela não está do lado dela e começa a conversar como se estivesse ao lado dela, ela está sentindo a presença da outra pessoa. Então, a presença pode ser de vários tipos, ou a percepção de presença. Eu não preciso ficar falando agora toda hora percepção, entenda-se quando eu falo presença, eu estou me referindo à percepção. Pode ser espacial, que é sentir-se em um outro ambiente, mas tem a presença também corporal, que é você sentir que tem um corpo, que esse corpo está num determinado ambiente. A física é poder interagir com elementos do outro ambiente, como a gente vai ver ocorre, por exemplo, nos metaversos. E a social é poder se comunicar com os personagens de outro ambiente, né? Relacionado a esse conceito de presença, a gente tem o de embodiment, que é aquela percepção do corpo, né? Que o nosso cérebro, a nossa mente, ela tem uma facilidade muito grande de aceitar extensões do corpo, extensões artificiais do corpo, como, por exemplo, mostrando aqui nessas imagens geradas por IA, uma pessoa com um braço artificial, controlando ele, e tem hora que ela vai esquecer que aquele braço não é dela, ela passa a incorporar, né, aquele braço. Um outro exemplo é uma pessoa controlando um robô por meio de gestos, nesse caso capturados por uma luva, mas quando ela está fazendo os movimentos, ela vai sentir como se aquele braço robótico fosse extensão do próprio corpo. Esses são exemplos de embodiment, que é um conceito muito importante e que tem muitas aplicações, né? Enfim, embodiment é um conjunto de sensações que surgem relacionadas a estar dentro ou ter e controlar um corpo. E aí você pode ter relacionado ao embodiment a autolocalização, a questão de agência. A agência é você controlar esse corpo, então, chamado de agência, de ter posse desse corpo. Esse fenômeno acontece também com os avatares num ambiente de metaverso, por exemplo. Um experimento bem interessante de embodiment é chamado Rubber Hand Experiment, ou o experimento da mão de borracha. Aqui tem uma foto de um experimento e depois vocês têm lá no AVA o link do vídeo, vocês vão poder assistir. Não este vídeo do qual eu tirei esta imagem, mas um outro vídeo que mostra o mesmo experimento, tá? Basicamente, esse experimento consiste no seguinte: a pessoa que vai participar do experimento tem dos seus braços escondido, no caso aqui pode ver que tem um aparador e a pessoa não vê o braço esquerdo dela, né? No lugar, na visão dela, é colocado um braço artificial, um braço de borracha, uma mão de borracha, por isso que é Rubber Hand Experiment. Então, essa mão de borracha fica no campo de visão da pessoa, mas no início ela está vendo lá uma mão de borracha e a mão dela, a mão direita dela e mais uma mão de borracha. Mas aí
a pessoa que está aplicando o experimento, ela provoca algumas sensações táteis na pessoa e mostra a aplicação dessa mesma sensação na mão de borracha que está no campo de visão da pessoa. Então, ela está visualizando aqui ele passar um pincel na mão dela e está sentindo esse pincel ser passado na mão dela, porque de fato está sendo passado na mão que está escondida. Aos poucos, ela vai assimilando cada vez mais que essa mão de borracha é de fato a mão dela. E no ápice da experiência, do experimento, a pessoa agride de alguma forma essa mão de borracha, dá uma martelada, ou ameaça dar uma martelada, ou uma facada, ou algo assim, a pessoa pula da cadeira e toma um susto e sente como se tivesse sendo aquela ameaça sendo feita para o corpo dela mesmo. Tá? Isso é para mostrar como é forte a questão do embodiment. A pessoa sabe conscientemente que é artificial aquele braço, mas inconscientemente ela já assimilou aquilo como parte do corpo dele. Indo mais além nessa questão do embodiment, um experimento ainda mais interessante que eu tive a oportunidade de fazer com meus alunos de pós, aqui é uma outra foto de alunos meus de pós-graduação lá na USP, também já tem alguns anos, e aqui embaixo, à direita da imagem, está o Philippe Bertrand, à frente dele a minha orientanda da época, Ellen Colasso, e ele que foi o criador assim, desse experimento que está sendo feito aqui. Ele é brasileiro e ficou famoso internacionalmente com esse experimento. Depois muitos começaram a seguir e a replicar esse experimento dele. A gente fez em conjunto um grande experimento na USP e no Centro Universitário Senac. Surgiu um artigo a partir daí, chamado Body Swap, que está nas referências, que é bastante citado, no qual a gente fez tanto aquele experimento do Rubber Hand, como esse de troca de corpos. Como é que funciona esse experimento de troca de corpos? Hoje, até com os equipamentos dos óculos de realidade virtuais atuais, é até mais fácil fazer isso, não precisa desse hardware que o Philippe desenvolveu. Mas, na época, os óculos não tinham essa tecnologia que tem hoje, precisava ter alguma forma de captar os movimentos da pessoa, capturar os movimentos da pessoa que está com óculos e replicar isso na câmera que está à frente do rosto da pessoa que passa pelo experimento, no caso aqui a Ellen, né? Então ela está com uma câmera, essa câmera é controlada remotamente pelos movimentos da cabeça do outro participante que está com óculos. Tá? Então, eles vão trocar de corpo. Como que isso funciona? Na verdade, quem está passando pelo experimento mesmo para valer é a pessoa que está com o óculos. Os outros todos fazem parte da equipe que está aplicando o experimento. Então, essa pessoa que está com óculos, conforme ela vira a cabeça, a câmera que está na outra pessoa também vira junto, e a imagem que ele vê é a imagem que esta câmera está vendo. Então, é como se ele estivesse olhando pelos olhos da Ellen. Né? Então, ele está vendo os braços dela, as mãos dela, se ela baixar, vai ver as pernas, o corpo dela e de quem está à frente dela. Mas como tudo o que o Philippe Bertrand faz com a Ellen, um outro participante que está aplicando o experimento faz com essa pessoa que está com óculos, ela começa a sentir aquela mão que ela está vendo que não é dela, que são as mãos e os braços da Ellen, como se fossem dele. Né? E uma hora ele vai achar que está no corpo dela mesmo. E no fim do experimento, a gente pede para os dois se virarem, um olhar para o outro, e aí que é o mais interessante, que a pessoa se vê à frente de si e interage consigo próprio estando fora do corpo. É uma sensação bastante impressionante. Todo mundo que participou, praticamente 100%, relatou lá uma experiência bastante forte de se sentir no corpo de outra pessoa. O Philippe Bertrand depois foi fazer doutorado na França e continuou a pesquisar a questão de empatia, e uma hipótese dele é que, e já comprovada na literatura,
que a troca de corpos é uma forma de aumentar a empatia. Então, a gente abre muitas possibilidades aqui, né? Se você quer, de alguma forma, que o aluno tenha uma empatia, um médico, por exemplo, ou um estudante de medicina desenvolva uma maior empatia com o paciente, por exemplo, pode-se fazer uma troca de corpos em que ele se veja no corpo do paciente. Essa troca de corpos não precisa ser necessariamente com pessoas físicas. Hoje em dia, dá para fazer esses mesmos experimentos com avatares. Tá? Você se sentir no corpo de um avatar, os avatares estão ficando cada vez mais realistas e a experiência é muito parecida, a sensação é muito parecida. Indo agora para uma outra dicotomia, mas também relacionada à presença e distância, é a do espaço físico e espaço virtual, que é uma outra dicotomia que está sendo destruída, digamos assim, com as novas tecnologias, indo para um conceito superior em que você tem um contínuo entre espaço físico e espaço virtual de infinitas possibilidades de combinação desses espaços, tá? Assim como a gente tem várias possibilidades de combinação entre virtual e real, a gente tem várias combinações possíveis de espaço físico e espaço virtual. Então, vamos retomar aqui um conceito que não é novo. Tá? Interessante como muita coisa que parece que surgiu ontem vem de décadas atrás. Esse conceito aqui foi publicado na década de 90. Na década de 90, o Milgram fez uma proposta de que, na verdade, a realidade virtual iria se desenvolver de tal maneira, e a realidade aumentada também, que já era pesquisada naquela época, na década de 90, até se fundirem. Né? Então, ele propôs o conceito do contínuo, o contínuo que vai do físico para o virtual. Então, nós temos aqui à direita a realidade virtual, um ambiente digital 3D, e no outro extremo a gente tem a realidade física. Esse contínuo começa da seguinte forma: se você pega o espaço físico e coloca elementos virtuais nesse espaço físico, você tem a realidade aumentada. Do outro lado do espectro, se você pega um ambiente virtual, um ambiente de realidade virtual, e enriquece esse ambiente de realidade virtual com elementos físicos, você passa a ter um conceito que é pouco falado ainda, mas que existe na área de pesquisas, na comunidade de pesquisadores da área, o conceito de virtualidade aumentada. A virtualidade aumentada é o inverso da realidade aumentada. É um ambiente de realidade virtual no qual nós inserimos alguns elementos físicos. Já na realidade aumentada, você está no ambiente físico no qual você insere alguns elementos virtuais. Agora, aqui é bom chamar a atenção para algo que o Milgram e vários outros autores da época, já lá na década de 90, falavam do que é de fato uma realidade aumentada, uma virtualidade aumentada, porque existe um requisito muito importante, que a gente chama de registro. Não basta eu projetar no espaço físico alguma informação, ou, por exemplo, numa sala de aula, eu projetar numa tela um slide. Eu estou projetando elementos virtuais dentro do espaço físico. A gente faz isso há muito tempo. Nem por isso isso é realidade aumentada. Eu estou numa sala de cinema, que é um espaço físico, tem a projeção na tela do filme, que é virtual, nem por isso aquilo é realidade aumentada. O que difere, então, um cinema, um projetor numa sala de aula, de algo que seja de fato realidade aumentada? A diferença é que o elemento virtual precisa estar registrado espacialmente com os outros elementos físicos. Então, se você tem uma mesa física no espaço físico e você projeta um objeto virtual, um livro virtual, por exemplo, esse livro virtual não pode ficar flutuando no espaço, senão ele seria uma mera projeção holográfica no espaço. A única diferença dessa projeção para uma projeção na tela do Data Show é que ela é 3D, mas continuaria sendo uma projeção. Provavelmente no futuro as TVs vão ser 3D,
essas projeções vão ser 3D, você vai assistir filmes 3D na sua sala. Isso não vai ser realidade aumentada, vai ser uma projeção 3D. Mas no momento em que você pega esse livro 3D e ele fica registrado espacialmente com a mesa, ou seja, existe uma conhecimento do sistema de que a mesa está lá e de que o livro está apoiado naquela mesa, então aí sim ele passa a ser como se fosse um elemento do mundo real, só que ele é virtual. Ele passa a fazer parte desse mundo, do nosso mundo físico, por isso que é uma realidade aumentada. Então, esse livro não pode ultrapassar os limites da mesa nem ficar flutuando. Ele tem que ficar exatamente sobre a mesa, registrado exatamente sobre a mesa. Se eu arrastar a mesa, o livro tem que ir junto, como iria se houvesse um livro físico real naquela mesa. Isso é realidade aumentada. Existem outras formas de fazer realidade aumentada. Por exemplo, eu posso projetar uma porta no meu espaço e essa porta ser integrada ao espaço e passar a fazer parte dele, como se fizesse parte dele. Aí é uma realidade aumentada também, né? Então, tudo depende desse registro. Uma outra questão importante é que tanto a realidade virtual quanto a realidade aumentada não se referem apenas às sensações visuais. Eu posso ter realidade aumentada apenas com áudio, por exemplo, incluindo elementos sonoros no meu espaço físico, registrados espacialmente com os elementos daquele ambiente. Por exemplo, se eu tenho um objeto virtual colocado aqui na minha mesa como realidade aumentada, e esse objeto quebra e faz um som, esse som tem que vir da mesma direção que viria se fosse um objeto aqui colocado. Então, é possível a gente criar, inclusive, experiências de realidade aumentada sem ter imagens. Você, com os olhos fechados, ou uma pessoa com deficiência visual, pode ter experiências de realidade aumentada com sons espaciais vindos de vários pontos da sala. Por exemplo, no caso de uma simulação de realidade aumentada de uma porta, basta projetar uma porta virtual lá numa parede cenográfica e aquilo é como se fosse uma realidade aumentada. E para uma simulação, para uma pessoa com deficiência visual, para dizer que tem uma porta, pode simular o barulho de uma porta abrindo, vindo de determinado lado, e aquilo vai dar a sensação de uma realidade aumentada. Bom, mas como eu disse, isso daqui é um contínuo que vai do físico ao virtual. Então começa com realidade aumentada, ou vem do outro lado, do virtual, colocando-se elementos físicos, que aí fica uma virtualidade aumentada, mas tem uma hora que tem tanta mistura de real e virtual, que aí você está no meio aqui, que a gente chama de realidade misturada. Alguns autores chamam tudo isso de realidade misturada, tá? Tanto o augmented reality, né, que é a realidade aumentada, o augmented virtuality, que é a virtualidade aumentada, ou AV, ou AR, né, como o XR, que seria a realidade misturada. Para muitos autores, hoje em dia, XR é tudo isso, é qualquer mistura de real e virtual, seja a realidade aumentada, seja a virtualidade aumentada ou misturada, tudo é XR. E alguns também consideram XR como sendo uma sigla não para a realidade misturada, mixed, né, o X do mixed, mas como sendo de extended, uma realidade estendida. O fato é que cada vez mais se usa o termo XR para representar tudo, inclusive englobando a realidade virtual. Isso porque os equipamentos hoje, os novos óculos de realidade virtual, ou HMD, que é o nome técnico mais correto, Head Mounted Display, esses Head Mounted Displays, eles vêm já com várias câmeras que são usadas para mapear o ambiente, para que você consiga desviar de obstáculos, etc., e para saber onde está a sua cabeça, para onde você está virando. Então, essas câmeras são necessárias, mas aí, já que tem todas essas câmeras, por que não capturar vídeos em tempo real do ambiente onde você está, passa esse vídeo para a pessoa, né, ela passa a enxergar como se estivesse com óculos transparente, enxergando o espaço à frente dela e misturando
com elementos virtuais fazendo um efeito de realidade misturada ou de realidade aumentada. Então, praticamente, hoje em dia, os equipamentos de realidade virtual também são equipamentos de realidade aumentada. Se bem que ainda existem alguns óculos que são específicos para a realidade aumentada. São uns óculos semi-transparentes que na tela dele você consegue ou ver o mundo real, mas aí não é por meio da câmera, olhando diretamente, e essa tela que está no óculos, ou ela é transparente ou ela muda alguns pixels e projeta imagens que são misturadas ao ambiente e você vê também elementos misturados. Então vejam que tanto a realidade aumentada quanto a realidade virtual, quanto a misturada, XR, etc., eles são conceitos, não são tecnologias específicas, porque existem várias formas de se criar esses efeitos. Então eu posso usar um tipo de óculos para ter efeito de realidade aumentada, ou um capacete de realidade virtual virar um capacete de realidade aumentada, porque ele está produzindo um efeito de realidade aumentada. Eu posso produzir realidade aumentada usando projetores que projetam imagens sobre o ambiente, aí passa a ser realidade aumentada. Aquelas coisas que tem aqui, por exemplo, no Natal, a gente tem projeções ao longo da cidade, nos prédios históricos, na catedral, a gente tem projeções que mudam a fachada da catedral. Essas projeções são chamadas de video mapping, né, porque elas são mapeadas exatamente nos contornos dos prédios e criam os efeitos que são registrados. Então tem essa questão do registro, né, do virtual com o objeto físico, que é a base de um tipo de realidade aumentada chamada realidade aumentada espacial. É aquela que você não precisa nem de óculos, você projeta diretamente no espaço por meio de projeções. Mas não é exatamente realidade aumentada porque você não tem como interagir, você apenas assiste. Então, como você apenas assiste, não tem interatividade, aí é um efeito de video mapping, mas que não chega a ser realidade aumentada. Continuando aqui, a gente já falou que é presença, agora como a gente está falando em realidade virtual, realidade aumentada, a gente precisa falar também o que é imersão, que há muita discrepância na literatura sobre a definição do que vem a ser imersão. Segundo Janet Murray, por exemplo, a famosa autora da área de comunicação e artes, que tem um livro chamado Hamlet no Holodeck, é sobre realidade virtual, e ela remete, então, à peça do Hamlet e ao Holodeck do Star Trek, ou do Star Wars. Me desculpem aí os aficionados, eu sempre misturo essas duas franquias, tá? Mas você tem o Holodeck, que é um holodeck de realidade virtual, e ela fala sobre como que as questões de narrativa, de teatro, etc., devem ser transportadas para o novo mundo da realidade virtual. E ela trata a imersão como um conceito subjetivo, que é a percepção que a pessoa tem em relação a estar imerso, que a imersão assume toda a atenção da pessoa, todo o aparato perceptivo da pessoa. Então, essa é uma visão de imersão. Existe uma outra visão de imersão que é mais tecnológica, de quem pesquisa as tecnologias de realidade virtual, de metaverso, as tecnologias imersivas. E o Mel Slater é um grande pesquisador espanhol famoso que produz muito sobre metaversos. E ele tem, não só ele, porque antes dele outros autores falaram isso, mas eles têm uma outra definição de imersão, que é a capacidade de um sistema de realidade virtual produzir percepções sensório-motoras que sejam naturais para a pessoa. Então, ele é uma visão mais objetiva do que a imersão. A imersão, você consegue olhar e várias pessoas olharem e objetivamente dizerem: este sistema é mais imersivo do que o outro. Por exemplo, uma televisão, ela provoca um certo tipo de imersão. Você consegue ter a percepção de estar naquele vídeo que você está assistindo, etc.
mas é óbvio que um capacete de realidade virtual provoca muito mais imersão, objetivamente falando, do que uma simples televisão. Então, vejam, para quem está pesquisando pelo ponto de vista tecnológico, é importante ter essa definição de imersão para poder estudar e desenvolver formas cada vez mais imersivas de tecnologias, de sistemas, de software, etc. Né? Mas não se pode parar aí, porque não adianta você desenvolver um sistema, um aparato tecnológico que vise provocar imersão, se não houver um conteúdo que, de alguma forma, estimule a pessoa a, de fato, se sentir imersa. Porque tem outros fatores que impactam na percepção de imersão, que é a visão da Janet. Então, para você ter realmente uma boa imersão, você precisa ter uma boa narrativa, precisa ter um contexto, precisa ter uma série de fatores que fazem com que a pessoa tenha mais percepção de imersão. Inclusive, quando bem feita essa narrativa, esse design, a pessoa pode ter até mais sensação de imersão num sistema menos imersivo do ponto de vista tecnológico, porque a narrativa é mais importante do que a tecnologia. Mas, com certeza, para a mesma narrativa, para o mesmo conteúdo, se você tiver uma tecnologia, um aparato tecnológico mais imersivo, a pessoa vai se sentir mais imersiva com um aparato melhor, mantendo o conteúdo e a narrativa. Mas, enfim, vejam que há duas formas de falar de imersão vinda de dois campos de pesquisa ou de conhecimento diferentes. Porém, cada vez mais essas pesquisas e esses conhecimentos são multidisciplinares e precisam da atuação de profissionais de todas as áreas. Eu, por exemplo, atuo muito, né, em equipes multidisciplinares. Eu pesquiso a partir de conceitos multidisciplinares. Minhas publicações se dirigem a públicos de diversas áreas. Então, como é que eu ia fazer falando em imersão sem explicar de qual imersão que eu estou falando? Então, pensando nisso, eu comecei a separar e estou definindo e usando nas minhas publicações o conceito de imersão tecnológica, que é aquele do Slater, que é um conceito objetivo. Imersão tecnológica é a imersão propiciada pelo aparato tecnológico. Em contrapartida, quando eu quero me referir à percepção, né, do ponto de vista mais de ciências humanas, eu falo em imersão psicológica. Né? Não vi ainda outros autores fazerem essa distinção, mas meus artigos já estão sendo citados, então, aos poucos, outras pessoas devem começar a usar também. A primeira vez, então, definindo aqui imersão psicológica, seria a percepção subjetiva de estar em determinada realidade, e a imersão tecnológica é a capacidade objetiva de um sistema criar estímulos realistas para o sistema sensório-motor humano. Tá? Então, a imersão psicológica é uma percepção subjetiva de vivenciar uma experiência com presença, atenção e envolvimento. E aqui o primeiro artigo em que eu usei esses conceitos separados e já foi com uma equipe multidisciplinar aqui. O artigo não era sobre isso especificamente, era sobre ambientes imersivos virtuais na educação corporativa, mas eu aproveitei para introduzir esse conceito, meus colegas concordaram, porque facilitou a escrita desse artigo, que a gente tinha que se referir a ambos os conceitos, e vejam que é uma equipe de autores multidisciplinares, tem aqui da USP, Psicologia da USP, tem da FGV, do Instituto de Ciência e Tecnologia, então tem de várias áreas do conhecimento aqui envolvidos, né? Bom, quais são os aspectos, agora pensando na imersão tecnológica, quais são os aspectos que influem para a gente poder comparar objetivamente dois aparatos e dizer esse é mais imersivo que o outro? Bom, primeiro fator, ou primeiro aspecto de que contribui para
o índice de imersão de um ambiente é a abrangência, né? A abrangência inclui as modalidades de estímulos visual, auditivo, áptico, etc., que são englobados por esse sistema. Se é um sistema puramente visual, ele é menos imersivo de um que seja visual e auditivo, e por aí vai. Já a combinação tem a ver com aquela coisa que eu falei de registro. Se você tem um registro mais adequado dos estímulos, você tem uma maior imersão. O desalinhamento, essa falta de registro, causa uma quebra na imersão. Então, é o nível de congruência entre as modalidades de estímulo. Por exemplo, se o movimento de um vídeo não está sincronizado com o áudio, vai quebrar a imersão, e por aí vai. Envolvência já tem a ver com campo de visão, campo de audição, se é 360, se é 180, se é 120. Então, é a envolvência, o surroundness, né, desse ambiente. A nitidez é a qualidade técnica da resolução, das mídias que estão sendo usadas, do vídeo, do áudio. Quanto maior a qualidade técnica, maior a facilidade da pessoa se sentir imersa, então maior a imersão objetiva ou a imersão tecnológica. E a interatividade, se você tem possibilidade de interagir, a imersão fica maior do que se você vai apenas passivamente observar, né? E o enredo, o plot, narrativa também são importantes e aumentam essa percepção. Aqui ela está no meio termo entre o tecnológico e é a conexão entre o tecnológico e o psicológico, tá? Então, alguns alertas. A imersão tecnológica refere-se ao potencial de envolvimento do usuário na experiência, é um potencial, mas é apenas a parte tecnológica e objetiva do sistema. Ela informa, então, a capacidade, a qualidade dos estímulos e por aí vai, mas ela pode ajudar, mas não necessariamente ela pode controlar o que a pessoa vai sentir. Então, não dá para garantir que a pessoa vai se sentir, de fato, imersa. Um sistema com alto nível de imersão, então, não é garantia de que a pessoa vai ter imersão psicológica, né? É possível que o usuário tenha, então, como eu já falei, uma experiência altamente imersiva usando um sistema de baixa imersão tecnológica. E, para finalizar, a forma como o usuário experiencia subjetivamente a imersão, no fundo, é o conceito que a gente já viu de presença, tá? Uma colisão aí de conceitos na literatura, porque a forma como se define presença na literatura é muito próximo do conceito da percepção subjetiva de imersão, né? E agora, por que usar tecnologia imersiva na educação? O que pode ajudar? Bom, eu cito aqui uma publicação do estado da arte em Learning, Immersive Learning, que eu costumo traduzir para educação imersiva. É ainda já um pouco já atrasada, de 21, mas ainda bastante atual. Foi a primeira publicação nesse contexto de estado da arte voltado para XR e Immersive Learning, do Immersive Learning Research Network, que é uma entidade, uma associação que tem evento anual sobre educação imersiva, congrega aí pesquisadores do mundo todo sobre educação imersiva. E alguns pontos que são colocados nessa publicação aqui, que a educação imersiva pode propiciar, por isso que a gente tem que estar atento às possibilidades de uso da tecnologia imersiva, das tecnologias imersivas na educação. Por exemplo, aprendizagem autêntica e situada. Mas a gente já discutiu nos módulos de mídia e de metodologia que não é a mídia que vai determinar a qualidade do aprendizado. A gente já sabe que o que importa é a metodologia. E a aprendizagem autêntica e situada você pode ter sem usar tecnologia imersiva, por exemplo, levando seus alunos para os locais em que aquela situação ocorre, ou colocando os alunos numa situação autêntica e real, ou que de tal forma ele se situar naquela situação,
Mas a tecnologia imersiva é uma alternativa que também permite isso e, com certeza, com menos problemas logísticos e de custos, né? Ela incentiva a criatividade, porque dá muitas possibilidades, facilita a criação de vários tipos de ambientes, de situações, propicia a aprendizagem ativa, o storytelling, usando esses ambientes imersivos. São novos espaços de aprendizagem, além da tradicional sala de aula. Pode propiciar a criação de laboratórios virtuais muito mais realistas do que os simuladores que não são imersivos e desenvolve competências para o futuro, porque, com certeza, no futuro, os equipamentos de comunicação pessoais que hoje a gente leva no bolso, levaremos provavelmente no rosto em óculos ou em lentes ou, de alguma forma, alguns implantes ou não sei como, mas a interação com o mundo será por meio de ambientes virtuais misturados com os ambientes reais e essas competências já vão sendo desenvolvidas à medida que a gente expõe nossos alunos a esse tipo de tecnologia desde cedo. Eu trago aqui o Pierre Levy, é um filósofo muito conhecido aqui no Brasil, porque ele já esteve algumas vezes aqui também, e ele é muito citado. Ele tem um livro chamado O que é o Virtual, né? E ele, numa das suas publicações aqui de 2023, ele fala sobre realidade virtual e fala que ela justamente enriquece e influencia o aprendizado. Pena que eu não tive a oportunidade de voltar a falar com ele depois de 2023 para discutir se é a mídia virtual, a realidade virtual, ou se não é a metodologia que usa realidade virtual que vai enriquecer o aprendizado. Mas, enfim, o Papa do Virtual disse isso aqui, que a realidade virtual enriquece o aprendizado, tá? E eu fico muito orgulhoso de ter sido quem apresentou o óculos de realidade virtual para o Pierre Levy, tá? A primeira vez que ele vestiu um óculos de realidade virtual foi uma visita que ele fez no evento que a gente organizou lá no Centro Universitário Senac em 2014, e lá no nosso laboratório eu mostrei os óculos para ele, ele ficou bastante impressionado, etc. Um outro pesquisador importante na área de realidade virtual, que tem um livro chamado Experiência por Demanda, o que a realidade virtual é, como ela trabalha, etc., está lá nas referências. Ele diz que realidade virtual é um gerador de experiências, que abre possibilidades inspiradoras, é o tipo de experiência que nós queremos ter e como essas experiências podem nos fazer ir ao mundo um melhor lugar. Eu tive a oportunidade de visitar o laboratório dele em Stanford em 2019 e eu estou agachado aqui embaixo, usando os óculos de realidade virtual, procurando me proteger de um terremoto virtual, tá? Que é um simulador que ele tem lá, e eu estava embaixo da mesa virtual aqui nessa simulação. E uma coisa interessante no laboratório dele é que ele trabalha muito a questão do áudio, então ele tem um sistema de som muito envolvente lá naquele ambiente, e isso faz muita diferença. Então, o sistema dele, do ponto de vista tecnológico, o ambiente, tem uma imersão maior do que outros ambientes que não têm esse sistema de som tão envolvente quanto o dele. E para uma simulação como terremoto, por exemplo, que o som faz até você sentir o tremor, né? É muito mais impactante do que você simular um terremoto sem ter toda essa barulheira relacionada a essa experiência, né? Pela qual já tive o desprazer de participar em Los Angeles em 99. E foi um terremoto 7.0, acordei de madrugada com tudo tremendo e as pessoas lá achando que está tudo normal. Não, tudo bem, tal, é assim mesmo. Mas é uma experiência assustadora. Educação imersiva, então, pode se dar de várias formas. Por exemplo, laboratório virtual. Aqui eu tenho o exemplo da VR Monkey, uma startup que nasceu de ex-orientandos nossos lá do laboratório de Interlab da USP, de tecnologias interativas. A gente tem os próprios sistemas aqui do Interlab
que são de simulação, por exemplo, essa simulação de aplicação de anestesia odontológica para treinamento em odontologia ou de treinamento na área de enfermagem para simulação de injeção, de extração de sangue. Temos a Virtual Surge, que é uma outra spin-off saída lá de alunos desorientandos. A Ellen Colasso, que eu mostrei anteriormente naquele experimento com o Felipe Bertrand na troca de corpos, ela montou uma startup de produção de conteúdos de realidade virtual para treinamento médico. Essa startup ela é multinacional, sede na França, mas a parte de desenvolvimento toda no Brasil, com vários ex-alunos meus, orientandos meus, fazendo parte da equipe, e o próprio Felipe Bertrand, que ela conheceu lá nesse experimento que eu convidei o Felipe Bertrand e apresentei para ela convidou ele para fazer parte da empresa. Hoje ele é diretor lá nessa empresa com ela, e é bacana ver uma empresa brasileira desenvolvendo tecnologia de ponta na área de treinamento de educação imersiva e que já recebeu prêmios pelos prêmios internacionais com essa tecnologia de educação imersiva. Outra startup, nessa eu não tenho relação nenhuma, a não ser eu conhecer os donos, é a MedRoom, ou ex-donos, porque foi vendida por se não me engano, para o Einstein. A MedRoom desenvolve também treinamento para a área médica e eles desenvolveram modelos muito realistas de corpo humano. Muito interessante o trabalho deles também. Então aqui eu só fui um pouco falei um pouco de coisas mais próximas a mim, apenas como exemplo. Então, como eu recentemente tinha desenvolvido ou orientado muitos projetos relacionados com educação imersiva na área da saúde, eu fiquei muito aqui relacionado com a área da saúde. No caso da VR Monkey, não tem a parte de laboratórios de escolas, e tem um projeto bem interessante também da VR Monkey, que está exposto lá no Museu Catavento, tá, em São Paulo. Recomendo quem for visitar o Catavento, tem que marcar horário para assistir às apresentações imersivas dos dinossauros brasileiros, desenvolvidos também por uma empresa brasileira. Bom, a realidade virtual e a realidade aumentada são tecnologias que estão ficando acessíveis. Então, além de eu ter mostrado alguns exemplos aí, um pouco focados na área de saúde, mas dá para extrapolar e ver quantas possibilidades que a gente tem de usar as tecnologias imersivas na área de educação. E juntando isso com o fato de os equipamentos estarem ficando cada vez mais acessíveis, hoje a gente pode, usando esses chamados cardboards, colocar o celular nesse cardboard, que custa R$10, ou dá para montar até em casa, você já tem uma experiência imersiva, né? Mas tem óculos de todos os preços, tá? Desde R$10 aí até alguns milhares de dólares. E cada vez eles estão ficando mais baratos, ou talvez menos caros e menos pesados, e tendendo a chegar num óculos que já existem hoje alguns óculos que são bem leves, quase parecidos com óculos normais, e que já são óculos de realidade virtual, que possibilitam, por exemplo, você jogar videogame em telões gigantes, de 300 polegadas, assistir cinema com telas gigantes de 300 polegadas e ter experiências de realidade virtual. E esses óculos têm, assim, na faixa que dá para comprar na China, aí, na faixa de R$3.000, ou indo até valores bem mais altos, dependendo da qualidade. Aqui é um exemplo de realidade aumentada tradicional e de baixo custo, que foi assim que começou a realidade aumentada. Aliás, nem foi assim com o celular. As primeiras aplicações de realidade aumentada eram feitas em telas de computador. A pessoa tinha uma webcam, que ela apontava a webcam para o mundo físico e olhava na tela do computador esse mundo físico com elementos virtuais. Então, era indireta a visão da realidade aumentada. A pessoa, desculpem, via a realidade aumentada
pela tela da TV. Com a evolução dos celulares, ficou mais interessante, porque aí usa-se a própria câmera do celular para apontar para o mundo real, aí a gente vê o mundo real pela tela do celular, e na tela do celular, desculpem, a gente vê essa imersão, essa mistura de virtual com real. E aqui eu vou dar algumas dicas aqui de como você ter conteúdos imersivos gratuitos e de baixo custo. Por exemplo, usando vídeos disponíveis no YouTube. No YouTube, você procurando lá por vídeos imersivos ou vídeos 360, você vai encontrar uma variedade de vídeos que, se você assisti-los com óculos de realidade virtual ou com adaptadores, que podem ser aqueles cardboards, ou essas lentes que eu estou mostrando aqui, que você engata no celular. Essa daqui, inclusive, é dobrável, você guarda no bolso, ela é dobrável, aí você tira, abre, encaixa no seu celular, coloca na frente e assiste, desde que o conteúdo seja imersivo. O que é um conteúdo imersivo no caso do YouTube? É um vídeo que é apresentado com duas imagens em paralelo, para o olho esquerdo e para o olho direito. Aí, quando você assiste com esses óculos, fica tridimensional e você se sente imerso. Então, você pode estar dentro de um vídeo de YouTube que, diferentemente dos tradicionais, que o que você vê é o que a câmera está mostrando, você olha para onde você quer olhar dentro daquele vídeo, então você se sente dentro do vídeo. Vamos supor que você esteja assistindo a um show de YouTube. Se for a forma normal de assistir esse show no YouTube, você vai ver o que a câmera está mostrando e fica passivamente vendo o que ela está mostrando. Por outro lado, se você pegar um vídeo 360 no YouTube e assistir com esse adaptador, e você virar a cabeça, porque o celular tem esse sensor de movimento, vai perceber que você virou, o show está acontecendo lá no palco, mas você pode olhar para trás e ver como que o público está se manifestando, o que está acontecendo aqui ao seu lado, e você vai se sentir lá na plateia. Então, aqui eu tenho um vídeo que eu só vou passar rapidamente aqui, porque ele está disponível no AVA, aí vocês podem assistir com calma. Eu mostro exemplos em que eu busco um vídeo 360 lá no YouTube e mostro como que você muda para ele ficar... Está vendo esses óculos que estão aparecendo aí? Quando o vídeo aparece aquele símbolo dos óculos de adaptador de realidade virtual, você clica, ele fica em duas telas, divide a tela em duas, aí você coloca o adaptador, pode ser aquele cardboard, pode ser esse que você... esse clipe, como um clipe que você coloca essas duas lentes que eu mostrei, e você entra dentro desse vídeo e passa a ser imerso pelo vídeo. Tá? Tem muitas possibilidades, depois vocês podem assistir o vídeo, eu explico melhor como é que você encontra esses vídeos. Aqui eu mostrei que tem um adaptador, pode ser esse adaptador, pode ser aqui é como que a tela é dividida, tá? E também acho que eu mostro mais para frente outros tipos de adaptadores. E, por fim, eu mostro essas lentes que são muito mais simples, que você carrega no bolso, você abre, coloca, então, nos óculos e passa a ver tridimensionalmente. Uma outra forma de você estar imerso é por meio de imagens 360. Então, acho que muitos já estão acostumados, já viram. Existem sites que você visita lá um prédio, por exemplo, um apartamento, e tem lá a visão 360 do apartamento, ou você vai num site de um museu e navega em 360 no museu, ou o próprio Street View da Google, que você consegue virar e ver sob outros ângulos os arredores de uma determinada localidade. Então, isso é imagem 360. Se você colocar aí bib360.romerotori.org, vai ver um exemplo que eu peguei aqui uma sala e usei um aplicativo de celular para capturar a sala e coloquei alguns links que são clicáveis. Esse ambiente é mostrado como construí-lo no tutorial
que está disponível em Saiba Mais no AVA. Inclusive, é uma proposta de uma atividade voluntária para quem quiser desenvolver o seu próprio ambiente. Eu recomendo, é bem interessante, é fácil, esse tutorial é muito rápido de ser seguido, ele ensina como você capturar os ambientes e como colocar links e como fazer link de um ambiente com outro e depois gerar um único link de web que não precisa de senha, não precisa de registro, não precisa de nada, você manda esse link, quem clica no link, assim como quem clicar em bib360.romerotorio.org vai conseguir ver, você já está no ambiente 360. Tá? E eu pergunto, daqui a pouco a gente vai ter essa projeção holográfica aqui do professor, uma lousa holográfica, alguns alunos fisicamente presentes, outros talvez virtualmente presentes. Eu pergunto se essa aula é presencial ou é à distância? Um outro exemplo interessante que tem um vídeo também para vocês assistirem é do laboratório da Escola Politécnica da USP chamado TPN. É um simulador, são simuladores, na verdade, existem mais de um, simulador de embarcações. Então, as janelas, na verdade não são janelas aqui, essas salas possuem telas que simulam como se fossem os para-brisas aí de uma embarcação. As imagens são todas interligadas, controladas por vários computadores e placas gráficas, que dá um realismo bastante impressionante. Então, a Marinha manda seus oficiais ou empresas da área marítima, manda lá os seus funcionários também fazerem treinamentos, e muitas pesquisas são realizadas. Tem um vídeo também que eu disponibilizo lá no AVA, que vocês vão poder assistir a visita que eu fiz aqui ao TPN, lá na Poli, tá? E eu andei pelos vários simuladores, expliquei como que eles funcionam, entrevistei a equipe lá de pesquisadores, de engenheiros, e é bem interessante esse vídeo aí também. Uma outra aplicação interessante que eu coloco para vocês, eu não vou rodar o vídeo aqui, mas o link do vídeo do YouTube está lá disponível no AVA, é levar os alunos para uma viagem a Marte. Veja, claro que o padrão ouro de imersão é você levar os alunos para o mundo físico real. Então, eu tenho alunos de artes, é muito mais interessante, digamos assim, eu poder levar os meus alunos para um museu de verdade, mas na impossibilidade de eu levá-los, eu posso levá-los virtualmente por meio de imagens 360, visita 360, realidade virtual, realidade aumentada e por aí vai. Mas e quando eu quiser levar meus alunos para uma visita a Marte? Aí a opção de levá-los fisicamente já não existe, mas existem alternativas por meio de ambientes com imersão tecnológica. E como eu disse, a realidade virtual, realidade aumentada, não são tecnologias, são conceitos. As tecnologias podem ser as mais diversas para produzirem esse efeito. Por exemplo, aqui é um ônibus que produz um efeito de realidade, de virtualidade misturada, muito interessante. Por que eu chamo de virtualidade misturada? Porque a pessoa entra no ônibus e aí, ao entrar no ônibus, as janelas possuem telas que projetam imagens virtuais. As pessoas que estão dentro do ônibus passam a se sentir num outro ambiente, num ambiente virtual, esquecendo que estão na Terra, ou que estão naquela cidade, ou naquela rua, ou naquela estrada. Então, na verdade, as pessoas estão num ambiente virtual. Isso é realidade virtual. Mas lembram que eu falei que quando a realidade virtual é enriquecida com elementos físicos, no caso o banco é físico, o ônibus é físico, o ruído do motor é físico, é real. Então essa mistura está enriquecendo aquela experiência imersiva virtual. Então isso é, de um ponto de vista mais restrito e conceitual de quem pesquisa essas questões, a gente deveria chamar de virtualidade aumentada. Então, os alunos sobem nesse ônibus, existe o software, está sincronizado com os movimentos do ônibus para mudar a paisagem adequadamente que é vista na janela, então eles chegam em Marte e veem Marte pela janela. Uma experiência bastante emocionante para os alunos, vocês vão poder assistir esse vídeo também lá no AVA.
Essa experiência é de baixo custo, muito mais baixo custo do que aquele ônibus que leva você a Marte. Esse professor levou os alunos dele para o acelerador de partículas na Suíça, no CERN, que é o sonho de todo estudante de física visitar esse grande acelerador, maior acelerador de partículas do mundo, que fica embaixo lá da cidade de Berna, se não me engano, e esse acelerador, que tem alguns quilômetros de comprimento, consegue criar experimentos inviáveis de serem feitos em outros aceleradores, e foi nesse acelerador de partículas que se conseguiu comprovar aquela partícula chamada partícula de Deus, né? Aquela partícula de Huygens, que só foi possível de ser encontrada por meio de experimentos desse acelerador. E o que o professor fez? Na impossibilidade de levar todos os seus alunos, ele usou aquele óculos Google Glass que foi descontinuado, mas que hoje existem várias alternativas e o Google vai relançar outro, mas tem hoje óculos da Meta, óculos da Apple e vários outros chineses aí, que é um óculos que transmite aquilo que você está vendo. Então, ele está lá conversando com os pesquisadores, com os engenheiros desse laboratório, e os alunos lá distante nos Estados Unidos, interagindo com ele, conversando com ele e participando dessa visita. Inclusive, ele anda de bicicleta nesse acelerador aí, que é muito grande, e é como se os alunos estivessem na garupa dele acompanhando essa visita. Uma outra visita que eu fiz a um outro tipo de laboratório que não é nem virtual, nem fisicamente presencial. Como é que pode ser nem virtual, nem fisicamente presencial? São os laboratórios remotos. E aqui eu estou visitando o RexLab. Nesses laboratórios, como vocês podem ver ao fundo, você tem bancadas com experimentos físicos de verdade, tá? Tem equipamentos reais, tem lá uma série de kits de experimentos, só que esses kits podem ser usados à distância. Então, um aluno de educação à distância pode entrar nesse laboratório virtualmente por meio de uma aplicação que está na web, que é gratuita, do RexLab, marca lá o seu horário, entra lá, faz a experiência, vê o que acontece, como se estivesse lá. O chamado laboratório remoto é um outro tipo de teletransporte ou de imersão, né? Porque você está num local e se sentindo imerso num outro local distante. Muito bem, eu vou terminar aqui falando de um experimento, porque a gente discutiu bastante a questão de diferenciar mídia, de metodologia, como que a gente faz para comparar o impacto da mídia na metodologia e como comparar diferentes mídias sem mudar a metodologia. É um grande desafio, porque muitas vezes quando você muda a mídia, acaba mudando a metodologia e aí você está comparando duas coisas diferentes. Então, é um desafio grande e como eu sempre questionei isso em vários experimentos que eu vi, até na literatura, quando eu avalio artigos, eu questiono muito isso, porque muitos deles fazem comparações em que são mudados muitos parâmetros, não apenas um. O ideal entre o grupo A e o grupo B é você ter um único parâmetro de diferença. Então, eu vou mostrar um experimento que eu orientei com a ajuda de um mestrando meu, que depois ele incorporou na dissertação dele, que é um experimento baseado no seguinte. Eu ministrava, na época, uma disciplina de computação gráfica em que eu ensinava algoritmos de cores, de luzes, melhor dizendo, porque no ambiente tridimensional, renderizado por computação gráfica, existem técnicas algorítmicas diferentes para produzir o efeito dos reflexos dos raios de luz que chegam nas superfícies dos objetos que compõem a cena. Dependendo do algoritmo e dos parâmetros de calibragem desses algoritmos, os efeitos vão ficar diferentes, a cena vai ficar diferente.
E eu ensinava esses algoritmos apresentando slides e explicando os efeitos. Olha, aqui está o algoritmo de Lee, aqui está o algoritmo de tal autor, e o que acontece com um ou com outro, se eu mudar o parâmetro aqui, como é que fica, e fazia essas apresentações dos algoritmos. Aí eu pensei, e se eu ensinasse isso de forma imersiva? E se em vez do aluno olhar para o slide, ele estivesse imerso no ambiente e fosse alterando os algoritmos e vendo o que acontece no ambiente? Será que ele ia ficar mais atento, ia prestar mais atenção, iria se sentir mais imerso e iria aprender melhor? Como testar isso? Porque se eu falar para os alunos, olha, turma A vai usar um óculos de realidade virtual e vai fazer experimento. Turma B vai assistir essa minha aula com slides de PowerPoint. Muita coisa mudou aí nesse. Só o fato da novidade dos alunos estarem usando um óculos, de saberem que estão usando esse óculos e que o experimento é saber se esse óculos faz diferença. Os outros alunos vão estar assistindo uma aula diferente. Eu vou ter que dar a aula 2 vezes e a cada vez que eu dou aula eu dou de um jeito diferente. Não vai ser o mesmo Romero, não vai ser a mesma aula. Então, são muitos parâmetros que estão se alterando. Como é que a gente vai fazer para comparar o efeito da imersão na aprendizagem? Tivemos que usar criatividade. Aliás, pesquisador tem que ser, antes de mais nada, criativo. Em segundo lugar, ele tem que ser um artista também e um designer. E, por fim, tem que ser um bom conhecedor da sua área e um bom pesquisador, mas tem que ter criatividade. Einstein era muito criativo, quem faz grandes experimentos tem muita criatividade. Tivemos que apelar para a criatividade. Como que nós fizemos? O meu orientando desenvolveu um aplicativo imersivo para ser usado com aqueles adaptadores cardboards. E para treinar os alunos, teve um pré-experimento em que os alunos instalaram nos seus celulares em casa e fizeram lá um joguinho para treinar, para que não tenha um outro fator atrapalhando, que é o fator da novidade e o fator do aluno não estar experiente no uso da aplicação e isso impactar na experiência de aprendizagem. Então, quando os alunos chegaram para a sala de aula, eles já tinham usado um joguinho de treinamento e o jogo já tinha mandado informações para o meu aluno sobre as configurações do celular, se é um celular adequado para o experimento ou se não tem as capacidades necessárias. A gente providenciou alguns celulares adicionais para emprestar para os alunos que não tinham um smartphone adequado lá no dia da aula, de tal maneira que, então, na aula, a gente pôde fazer a seguinte experiência. Todos os alunos entrando no ambiente imersivo, tá? Sem saber o que ia acontecer, apenas que ia ter uma aula. A aula foi a mesma para todo mundo, que eu ia explicando e falando, vejam, agora mudem para o algoritmo tal, observem como é que está a cena, como é que está isso, etc. E fui explicando e eles lá observando. Só que, sem saber, metade dos alunos estavam dentro do ambiente, no espaço virtual, e a outra metade estava dentro do ambiente assistindo numa televisão virtual dentro do ambiente a projeção de slides, como eu sempre fazia no ambiente físico. Então, veja, é um meta-ambiente, é um ambiente virtual dentro de outro ambiente virtual. Então, a gente tem um ambiente virtual que ele entrou, que simula uma televisão, e nessa televisão é que estava a informação. De repente, a gente poderia ter até dentro da televisão um joguinho de realidade virtual e a pessoa jogar realidade virtual dentro do ambiente de realidade virtual e por aí vai. Existem experimentos desse tipo de níveis de ambientes um dentro do outro, né? Mas, enfim, alguns alunos estavam vendo os slides da forma tradicional, slides só que dentro do ambiente virtual, mas 2D, eram slides 2D e eles estavam assistindo lá na televisão. E outros estavam vendo de forma imersiva, e eu nunca falava essa palavra, olhe para a televisão ou olhe ao redor, né? Eles percebiam, quem estava com um ambiente envolvente virava e via, e quem estava olhando para a televisão olhava para a televisão, ok? A aula foi a mesma, então a única diferença é que alguns estavam imersos
e outros estavam olhando na televisão 2D. Então aqui está mais ou menos como que era a visão de quem estava com a TV 3D e de quem estava dentro do ambiente imerso. Então aqui tem algumas imagens durante o experimento, eu dando aula, os alunos passando por isso, e o legal é que houve diferença significativa, tá? Ou seja, a imersão influenciou na aprendizagem, mas o que isso a gente pode concluir? Que para a mesma metodologia, a mídia mais adequada é a imersiva, e não que a mídia imersiva é melhor por si só. Tem que ser usada de acordo com uma metodologia adequada. Por fim, metaverso. O que é um metaverso? Tá? É um ambiente digital interativo online e multiusuário, no qual as pessoas participam e interagem. Então, não é qualquer coisa que é metaverso, não é porque é realidade virtual que é metaverso. Eu posso ter um metaverso que nem é realidade virtual, né? E a pessoa interage por meio de avatares. Então, aqui eu tenho um exemplo que eu não vou passar aqui hoje na videoaula, mas vocês podem assistir, que é a minha visita ao Congresso de Educação Imersiva do ILRN, pela primeira vez sendo realizado num ambiente de metaverso. Então, esse é o meu avatar, eu caminho por lá. É um ambiente de congresso, tá? Um ambiente de exposições completo, só que em metaverso. Essa é a visita que vocês vão poder assistir, o link está lá para vocês assistirem. Um outro ambiente é o Second Life, é o mais tradicional, é um ambiente aberto, é um metaverso que você entra e encontra com desconhecidos lá, interage e tal. Não é recomendável para aplicações educacionais com crianças, porque você vai expor essas crianças, esses jovens, a desconhecidos, né? Então não é recomendável. O VTime é um ambiente de metaverso imersivo para uso com óculos de realidade virtual. O Frame VR é o ambiente que nós utilizaremos na próxima aula. Tá? Tem uma atividade que eu estou propondo que envolve o Frame VR e que quem tiver interesse vai poder fazer e mostrar para a gente no dia 17 como é que foi a experiência. Outro ambiente de metaverso é o Horizon Worlds, que é da Meta. E dentro desse Horizon Worlds, a gente tem um ambiente de reuniões, como se fosse um Meet, só que em vez de você encontrar as pessoas por meio de vídeos, você encontra essas pessoas por meio de avatares, usando óculos, né, de realidade virtual. E aí você pode projetar a tela do seu computador e ter como se tivesse a tela do seu computador na sua frente na mesa de reuniões. É uma mesa de reuniões, você entra. E uma coisa interessante é que os óculos e a aplicação já mapeiam onde você está no seu espaço físico e registram essa mesa que você está usando no mesmo nível da mesa virtual. Então, quando você encosta a sua mão na mesa física, você vê a sua mão virtual encostando na mesa virtual. Então, você tem aí uma virtualidade aumentada, que aumenta ainda mais a imersão. Então vejam que bacana um home office desse jeito, em que você mapeia a sua mesa como uma parte, um pedaço de uma mesa maior, encontra com os seus colegas e os avatares deles. Nesse exemplo que eu vou mostrar, que foi uma aula de pós-graduação em que os alunos que tinham óculos entraram, os que não tinham foram para o nosso laboratório, pegaram óculos, foi cada um para uma sala diferente para não se ouvirem e participaram de uma aula. Nessa aplicação, os avatares ainda são meio cartoon, né? Parece desenho animado, mas existem aplicações que permitem avatares bem realistas. Você faz um gêmeo seu digital e aí praticamente é como você estar com a projeção holográfica dos seus companheiros, das pessoas que estão participando dessa atividade colaborativa. Eu vou passar alguns trechos aqui que um dos alunos, no caso é o meu orientando, o Lucas Artacho, esse sou eu, está falando
está como Samuano, porque eu não coloquei Romero lá, todo mundo ficou, não sei porque ninguém pôs o seu nome, ficou todo mundo com Samuano. Mas, enfim, eu estava projetando lá na tela os meus slides, as pessoas participando, mas veja que interessante, o capacete, ele tem câmeras, ele detecta os movimentos da cabeça e dos seus braços, etc. Então, dá para saber, se eu olhar para você, a pessoa sabe que eu estou olhando para ela, eu aponto, inclusive, para uma pessoa, a pessoa pode apontar para mim. Então, a interação, aquela coisa de que, mas numa videoconferência não dá para ter essa interação, essa comunicação corporal, mas aqui dá. Eu projeto telas, aliás, com uma série de vantagens que a gente não tem numa reunião convencional, de ficar projetando a tela do computador, várias telas, cada um projeta a sua, interage, aí, esse aponta para o outro, não, mas o que ele está dizendo? Não, é isso, é aquilo, eu aponto para ele, ele levanta a mão. É igualzinho você estar numa mesa de reunião convencional, com uma série de vantagens que uma mesa de reunião convencional não tem, além de cada um estar no conforto do seu próprio espaço. E isso já é disponível gratuitamente hoje, tá? Basta ter o óculos, e o óculos é preço de console de videogame, tá? Se a pessoa pode ter um console de videogame, pode ter um óculos desse e já combinar com seus amigos esse tipo de reunião. Não só isso, dá para combinar de ir ao cinema juntos, porque você tem aplicações que são cinema. Você assiste o filme lá, pode ser do YouTube, ou pode ser do Netflix, ou um vídeo que você carrega, ou qualquer coisa da internet, numa sala de cinema perfeita, com cadeiras e tal. Você senta em qualquer cadeira, convida o seu amigo, ele fica do seu lado, você conversa com ele, fica assistindo o cinema com ele, conversando, discutindo, e várias outras experiências podem ser feitas de forma imersiva, né? Então, o potencial educacional disso dá para se perceber. Indo para um outro extremo, de menos imersão tecnológica e mais imersão psicológica, a gente tem o Gather Town, que nasceu durante a pandemia e fez muito sucesso. Ele usa uma estética mais de videogame anos 90, mas que é suficiente para as pessoas virem onde estão os colegas. Por exemplo, aqui, todos estão em homework, mas cada um na sua sala, você pode andar e visitar alguém na sala, como você faz no espaço físico, e foi muito usado durante a pandemia, porque as pessoas se sentiam melhor trabalhando assim, porque cada um estava na sua sala, mas podia andar pelo ambiente, se encontrar no corredor, como se encontra numa empresa normal, e ter todas as interações que se tem em escritórios, né? Até zoar com o seu colega que é do outro time quando ele perdeu e tal, chegar lá na sala e fazer as mesmas coisas, tomar café junto, só cada um com o seu café, mas é uma outra alternativa, tá? Então, eu encerro dizendo que educação imersiva é sem distância e também sem limites.